Olá, alunos do CEDERJ aí do curso de Administração Pública, atendendo a pedidos, eu vou passar aqui o gabarito da PX 1. Questão 1, né? O nível geral de preço representa a soma de todos os preços de todas as empresas que operam em um mesmo sistema econômico. O nível geral de preços de uma economia ajusta-se negativamente se há uma política monetária expansionista. Bom, se há uma política monetária expansionista, o Banco Central está colocando mais moeda em circulação. Com mais moeda em circulação, as famílias vão consumir mais e as empresas vão investir mais. Se isso acontece, isso vai aumentar a nossa demanda agregada. Aumentando a demanda agregada, haverá uma pressão positiva sobre o nível geral de preço. Então ele vai se ajustar positivamente, não negativamente, tá? Então aqui o negativamente no sentido de que vai diminuir. E o positivamente aqui seria o correto, é que vai aumentar, ok? Item C, com relação aí ao gasto do governo, né? Então ajustaria negativamente com o aumento do gasto do governo? Não, né? Com o aumento do gasto do governo, aumenta a demanda agregada. Então aqui seria positivamente. Já a diminuição do gasto do governo aqui teria que ser negativamente. Ok? A taxa de câmbio é uma variável muito importante, pois, entre outros efeitos, ela afeta o nível geral de preços da economia. Neste caso, se a taxa de câmbio real-dólar chegar a R$6, ou seja, tivemos que pagar R$6 para ter $1, e o Banco Central deseja reduzir essa relação para 5, é preciso o quê? Então pense aqui como o dólar como um produto, tá, gente? Então nós estamos pagando R$6 por esse produto. Para que o preço desse produto caia, é preciso que esse produto se torne mais abundante, ok? Então, o BC intervenha no mercado de câmbio comprando dólar. Não, se o BC entrar comprando dólares, ele vai escassear ainda mais, né, a oferta de dólares aí na economia brasileira, que vai fazer o preço do dólar aumentar e não diminuir, tá, gente? O BC não faça nada, espere que haja retirada de dólares do país. Também, gente, se houver retirada de dólares no país por investidores internacionais, o dólar vai ficar escasso, então o preço dele vai subir, não cair. O BC não faça nada, espere que haja colocação de dólares no país pelos investidores, aí sim, né? Se entrar dólares, né, que os investidores estão colocando aqui, o dólar vai se tornar mais abundante dentro do nosso país. Então, ele vai ficar mais barato, né? E se entrar o suficiente, ele pode cair até 5. O BC intervém no mercado de câmbio vendendo euros. Aí não tem nada a ver, né? Tá bom, gente? Questão 3. Em uma determinada economia, em um determinado período, o consumo das famílias foi de 125 milhões, os investimentos 230, o gasto do governo 200, as exportações 180, as importações 255. Então, com base nesses dados, qual foi o valor do PIB, né, do Produto Interno Bruto em milhões de unidades monetárias? Então, esse aqui era só lembrar, né, dessa equação do PIB, consumo mais investimento, mais gasto do governo, mais o saldo da balança comercial, exportação menos importação. Então, 125 mais 230 mais 200, 180 menos 255, isso vai dar 480 milhões de unidades monetárias, ok? Se uma determinada economia, em um determinado período, o PNB for maior que o PIB, então, bom, essa aqui era para lembrar da equação que tem lá na apostila. PIB é igual a PNB menos renda líquida enviada ao exterior. Ou PNB igual ao PIB mais a renda líquida enviada ao exterior. Prestem atenção nisso. Ok? Então, item A. As exportações foram maiores do que as importações. Gente, tem um exemplo lá na apostila, tratando exatamente do caso de quando o saldo da balança comercial é positivo. E lá mostra, né, que o PIB é de R$1 milhão, enquanto o PNB seria de 900, porque o saldo lá tinha dado 100 a mais lá, era 300, acho.
para as exportações e 200 milhões para as importações. Dê uma olhada lá na apostila, exatamente esse exemplo. Então, quando as exportações aqui são maiores que as importações, a balança comercial tem um resultado positivo. Esse resultado positivo significa que a renda recebida do exterior ela foi maior do que a renda enviada, né? Então, o que a gente pagou pelas importações foi enviado. E o que a gente recebeu pelas nossas exportações foi o recebido. Então, o recebido foi maior do que enviado. Então, preste atenção nisso. Aqui a renda líquida é enviada ao exterior. Tá? Então, é renda enviada ao exterior menos a renda recebida do exterior. Então, se a renda recebida é maior do que a enviada, neste caso, então aqui é negativo. É negativo, então PIB é maior que o PNB. Para verificar isso, vejam lá a apostila, tem um exemplo mostrando exatamente isso, quando a balança comercial é positiva, que o PIB é maior que o PNB. Aqui eu só inverti as importações menores que as exportações, é a mesma coisa aqui, né? Só inverti a sentença. Aqui, os investimentos estrangeiros no país superam os investimentos de agentes nacionais fora do país. A mesma coisa, né? A renda recebida vai ser maior do que a enviada. Então, isso aqui negativo, PIB maior que PNB. Os investimentos de agentes nacionais fora do país superam os investimentos de estrangeiros no país. Aí sim, a renda enviada, né, é maior do que a recebida. Então aqui é positivo. Então, neste caso, sim, o PNB vai ser maior que o PIB, o entender aí correto. Considere uma economia aberta descrita pelas funções consumo, investimento, saldo da balança comercial. Então está aí a equação, consumo, né? Do consumo, investimento foi 230. Aqui a equação de gasto do governo, que vai seguir, né? Aqui a equação do consumo vai seguir a renda disponível. Né? Consumo aqui de 125 mais um outro, dependendo aí da renda disponível. Gasto do governo 200 mais uma fatia aqui, dependendo da carga tributária. Exportações 180, importações 255 mais uma parte aqui, dependendo da renda disponível. E a carga tributária, que é a tributação, né, em função da renda total. Ok, gente? Então vamos lá para os cálculos. Qual é o valor da renda? Primeiro a gente tem que achar esse Y. E aí o que acontece muito aqui? O aluno confunde esse Y com esse YD. Então uma coisa é esse Y, isso aqui é a renda, né? Que é o que a gente está pedindo aqui, a renda. Aqui é a renda disponível. Então a renda disponível ela tem que subtrair o que foi pago, né, de tributos, tá, gente? Então a gente começa utilizando aquela equação do PIB, tá? Consumo, investimento, gasto do governo, saldo da balança comercial. E vai inserindo os valores aqui. Então o consumo, vamos lá verificar, né? 125, 0,2 renda disponível. Né? Tá correto. Investimento, 230. Isso aí, tá correto aqui. Gasto do governo, 200 mais 0,2T. 200 mais 0,2T. Exportações, 180. 180. Importações, menos a importações, né? A importações, 255, 0,2YD. Certinho, né, gente? Então, agora é só manipular aqui algebricamente. Tira aqui dos parênteses, né? 125, 0,2, 230. 200 mais 0,2T. Aqui saindo, né? Aqui tem que ter mais atenção por causa aqui do sinal, né? Então 180, então 255 fica negativo, 0,2 também fica negativo, YD também fica negativo. Então a gente pega agora 125 mais 230 mais 200 mais 180. Ok, gente? Aí vai dar aqui menos 255, né? Ok, gente? Aí vai dar esses 480. Vamos verificar aqui.
Então, 125 mais 230, mais 200, mais 180, dá 735. Menos os 255, dá os 480. Então, está certinho o cálculo aí. Aí, agora aqui a gente vai abrir esse YD. Então, YD é Y menos a tributação, né? A carga tributária. Aqui é 0,2 vezes a carga tributária. A carga tributária que a gente tinha dado era 0,2y. Então, substituir aqui o T pelo 0,2y. E aqui 0,2 vezes YD. Então, de novo, 0,2 vezes Y menos T. Então, 480. Então, aqui o T eu vou substituir também. Então, Y menos 0,2Y. Aqui não precisa mudar mais. E aqui também substituo aqui o T por 0,2Y. Então, aqui a gente poderia ter duas maneiras de resolver isso aqui. Ou essa, que eu fiz a distributiva aqui, tá? Então, 0,2 vezes y, 0,2y. 0,2 vezes 0,2y, 0,04y, tá? Mas vocês poderiam fazer também o seguinte, y menos 0,2y vai ficar 0,8y. Aí 0,8y vezes 0,2 vai dar o 0,16, ok? Que daria, que vai dar aqui quando vocês subtraírem isso disso, tá, gente? Mesma coisa vocês poderiam fazer aqui. Ou faz a distributiva, ou subtrai aqui dentro primeiro, para depois multiplicar aqui pelo 0,2 aqui fora. Tanto faz, vai dar o mesmo resultado, né, gente? 0,2 vezes 0,2, y, 0,04y. 0,2 vezes y, aqui 0,2 vezes 0,2y, menos com menos vai ficar mais, não esqueçam disso, 0,04y. Então, aqui de tudo aqui, a gente pode cancelar esse com esse, e vai cancelar também esse, vou botar outra cor aqui para ficar diferente, com esse aqui, né? Então, sobrou só esse, né? Então, vai ficar 480 mais 0,4y, ok? Passou 0,04y para o lado esquerdo, vai mudar de sinal, né? Fica negativo. Então, vai ficar y menos 0,04y, 0,96y igual a 480. 480 dividir por 0,96y, dividir por 0,96. Exatamente os 500 aí, correto. Correta aí a nossa resposta, aí, os 500, tá, gente? Então, 500 agora a gente achou a renda total. Então, para a gente achar a renda disponível, agora a gente precisa primeiro calcular a tributação. A tributação está em função dessa renda total. Ela é 20% dessa renda total, ou mesmo que 0,2 vezes essa renda. 0,2 vezes 500 dá 100, né, gente? Então, 20% aí de 500 dá 100, né? Ok? Qual é o valor dos gastos do governo, né? Então, os gastos do governo dependem dessa tributação. Então, 200 vezes 0,2T. Então, é só pegar esse 100, então vai ser 20% desse 100, vai dar 20, né? Então, vai ser 220, né? Ok? A renda disponível, então agora sim usamos também o 100, a renda disponível é Y menos T, então vai ser 400, né? Vai sobrar 400 aí. Com a renda disponível a gente já pode achar o consumo das famílias, né? A gente tem a renda disponível que é 400, 20% desses 400 que é 80, né?
10% seria 40, então 20% 80, vai dar aí 205. Já o saldo da balança comercial, a gente tinha os 180, mas tinha importação, que dependia da renda disponível, já temos a renda disponível, que é 400, 20% de 400 é 80, né? Então vai dar 335 as importações. O saldo da balança comercial, então, vai ser 180, menos 355, dá negativamente aí, né? Vou conferir o resultado, né? 180, menos 335, menos 155, tá bom, gente? Então é isso, né? Espero aí ter colaborado aí com o entendimento de vocês aí do conteúdo aí, da disciplina, ok? E que vocês possam ter aí com bastante estudo, né? Mais sucesso aí nas próximas atividades, ok, gente? Forte abraço.